Todo movimento, ele precisa chegar até o fim para que você possa comemorar o sucesso. Quando nós interrompemos um movimento importante, a tendência é enfraquecermos e assim nós entramos num processo de repetição, porque inconscientemente, sem que a gente perceba, nós ficamos buscando esta relação que precisaria se completar. Logo, o que Bert Helling está nos mostrando no livro Histórias de Sucesso nas Empresas e na Profissão é que o sucesso, ele depende do quanto estamos enraizados na nossa essência. E a nossa essência, ela tem início na nossa chegada no mundo. E para que nós possamos chegar ao mundo, nós dependemos 100% de um corpo de uma mulher que é chamada de mãe. Nós estamos num capítulo onde Bert Helling, ele está conduzindo um grupo na Áustria, um grupo de 70 pessoas, mais precisamente 75 pessoas, como ele coloca aqui, né? Em dezembro de 2008, então ele falou no início com o grupo sobre o sucesso na empresa, na profissão, então ele fala dessa relação interrompida com a mãe. E agora nós vamos dar continuidade a este interrompimento. Mas antes de seguir, vou convidar vocês para se preparar, para entrar em contato com a leitura. Feche os seus olhos. Sente-se de uma maneira que você fique bem confortável, assentado. Coloque os seus pés bem apoiados no chão. Caso você esteja numa superfície plana, na cama ou no chão, cruza as suas pernas de forma que você possa ficar em postura de lótus, né, que é o infinito. E assim, inspira pelo nariz, solta a sua barriga, permita que o ar abra um espaço dentro de você. Expira, soltando o ar pela boca. Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça e que você alonga a sua coluna, o eixo. Abra o seu peito. Passa a sua língua pela sua gengiva, pelos seus dentes, pelos seus lábios. Desperta toda essa região oral. Mais uma vez, inspira. Solta a sua barriga. Imagina que você é um balão, que quando você inspira, abre um espaço. E na expiração, você contrai a parede abdominal, alonga a sua coluna, sustentando o seu corpo ereto.
Perceba como que você está. Quais são os pensamentos? Quais são as dificuldades que você está carregando? Que você está tendo que lidar? Se existe algum sintoma que está claro para você, tenha uma intenção de ouvir este sintoma. Mais uma vez, inspira. Expira, deixa o ar sair pela sua boca, contraindo a parede abdominal. Então você imagina neste momento que você está num grande salão com 75 pessoas e Bert Helling está à frente, conduzindo o grupo e entregando tudo aquilo que ele observou ao longo dos trabalhos dele, das pesquisas, das trocas, das observações. Inspira pelo nariz mais uma vez. Expira pela boca. Abra seus olhos. Bert Helling, neste capítulo, ele está complementando o que já foi visto até então no livro, né? Nós estamos na página 92. De que o trabalho é você servir o outro. Quando nós estamos a serviço da vida, nós servimos como a nossa mãe nos serviu para que pudéssemos chegar no mundo. A nossa mãe, ela serviu a vida que está em nós. Então, Bert, ele está mostrando que não é sobre o relacionamento com a pessoa mãe, mas é sobre o fato de, independente de quem é a sua mãe, ela serviu você para que você pudesse aterrissar aqui no mundo e ter um corpo. Caso contrário, você não existiria. Então Bert, ele vai direto ao ponto. E ele também mostra, nós já vimos isso aqui, eu já expliquei isso para vocês, que isso não é uma coisa que se faz decidindo na cabeça. Agora eu decido que eu vou entender ou que eu vou me conectar com a minha mãe. Porque desta relação ficaram feridas, ficaram dores, ficaram traumas, ficaram experiências. Que é quando Bert Helling, não raras vezes, ele dizia: você não está pronto ainda para um trabalho
tão amplo como uma constelação. Pelo alcance que uma constelação precisa ter, ele precisa passar por cima de todas essas feridas para que você possa alcançar algo muito mais amplo. E é assim que Bert Helling mostrou que a constelação familiar, ela não é o processo de terapia. Ela é uma ferramenta de precisão. E a partir disso, nós nos apoiamos num processo terapêutico que possa nos ajudar a sustentar aquilo que uma constelação mostra. Então, neste trecho, que ele chamou de meditações, porque era um trabalho que Bert, ele trabalhava muito com as pessoas, levando elas para uma imagem interna. Eu acredito que nem todos vocês que estavam comigo ontem, ou que estava comigo ao vivo, ou porque assistiu gravado, conseguiu alcançar a imagem da mãe. Ou se alcançou, pode ter alcançado uma imagem distorcida. Ou não conseguiu fazer o exercício. Isso já são dados que mostram esta relação interrompida. Então, Bert, ele faz um convite ao grupo que eu vou convidar vocês aqui agora também, para entrarmos nisso que ele vai ensinar. Ele diz o seguinte: vamos ao sucesso começando primeiro por nós mesmos. Então ele diz, fechem os olhos. Feche os olhos agora novamente. E ao fechar os olhos, Bert diz, nós nos permitimos perceber internamente em que ponto do nosso movimento em direção à nossa mãe estamos. Porque é sobre uma imagem interna e não sobre o que a gente quer que seja. E aqui Bert faz uma pergunta. Que distância existe entre você e a sua mãe agora? Quando você fecha os olhos, traz a imagem da sua mãe e ao trazer a imagem, qual é a distância que existe entre você e ela? Só observe, sem tentar consertar nada, sem tentar dar nenhuma justificativa, você apenas observa. Em que ponto você se deteve ao movimento em direção a ela? É uma distância mediana? É uma distância longa? É uma distância curta? Qual é a distância? Ou você nem alcança a imagem? Então Bert diz o seguinte, que nesse ponto é o que nós temos como referencial interno da nossa raiz, da nossa chegada. Então agora ele faz um convite de você olhar além disso. E ele fala, olhe por cima
cima do fosso que nos separa e nos vemos a nossa mãe de um outro lado, de um outro ângulo. Imagina que você vai para um outro lado para você buscar um ângulo que seja possível de você olhar. Qual é a imagem que você tem desta relação? E aí ele pergunta: podemos vê-la realmente? Ou vemos apenas determinadas imagens que nós criamos dela? Muitas vezes criamos imagens estranhas. Julgamos esta imagem. Fazemos julgamentos sobre a nossa mãe. Como se tivéssemos o direito de condená-la. Como se ela tivesse que adquirir de nossa parte o direito de ser nossa mãe. Como se nós é que tivéssemos que dar a ela esse direito. E é assim que nós ficamos nesse duelo. Apenas quando podemos satisfazer as nossas exigências é que de fato poderemos tomar a nossa mãe como ela realmente é. Para que ela possa ser apenas a nossa mãe. E não a fonte de demanda das nossas exigências. Porque a mãe, ela não é a fonte. A mãe é aquela que nos trouxe, mas não foi ela que criou a vida. Ela deu um corpo para a vida, mas ela não criou a vida em si. Então Bert diz assim: se percebermos que é desse modo que temos pensado sobre a nossa mãe, que nos comportamos assim em relação a ela, começamos a ter vergonha disso. Porque é vergonhoso demais um adulto ainda fazer julgamentos sobre o outro. Quem critica o outro, quem faz julgamento sobre o outro, sem conversar com o outro sobre aquilo que ele pensa, é a pessoa que se sente superior à própria mãe. Porque nós transferimos para as outras pessoas a nossa arrogância, a nossa dificuldade de realmente conhecer aquilo que o outro está trazendo de informação para nós. Então, quando alguém nos dá uma informação pura, real, e nós começamos a condenar essa pessoa,
É exatamente assim que nós fazemos com a nossa mãe. Nós somos briguentos, arrinhentos, mimizentos e arrogantes. Quando pensamos naquilo que realmente importa, quando realmente encontramos a essência de que nós não atraímos ninguém que não seja para nosso próprio aprendizado. Você atraiu a sua mamãe e tem algo que você teria para aprender exatamente com esta mulher. Não tem nada de errado nisso. E é nesse momento que percebemos como nós somos cegos e errados. Expira. E agora a Bert faz um outro convite. Ele pede para que você possa soltar essa imagem. Solta essa imagem agora. Talvez você queira até sacudir os seus ombros. É cansativo ficar nessa paranoia. Aliás, as paranoias, elas vêm desta relação confusa, né? Gente, o pessoal que está chegando agora, só para situar vocês, nós estamos fazendo a leitura de um livro de Bert Hellinger, Histórias de Sucesso. Estamos no meio de um exercício. Fica aqui com a gente. Vamos voltar para o exercício. E o Bert fala assim, vamos deixar essa imagem agora. Você já capturou a questão. Feche os seus olhos de novo. Coloque os seus pés bem apoiados no chão. Inspira pelo nariz, expira pela boca. E ele diz, deixa essa imagem de lado. Os sentimentos que estavam relacionados a essa imagem. E agora você permite que fique apenas a pessoa, sua mãe, uma mulher. E você olha nos olhos dela. Concentre-se em olhar nos olhos dela. E de repente você compreende o que isso significa. Que a sua mamãe, ela está a serviço de forças maiores. Ela está a serviço da vida. Porque ela foi e é como é. E não do jeito que você gostaria que ela fosse. E é assim que você também passa a se aceitar como você é. Então você para de ficar tentando consertar o seu corpo, brigar com a balança, brigar com as rugas, brigar com o cabelo branco, brigar com um pneuzinho. Não pode passar um triz, você não pode ter nada. Esse corpo que sofre com injeções, com um monte de privações. E é assim
que você percebe que você gasta energia demais tentando consertar ao invés de construir. E é nesse momento que você pode se mover em direção à sua mãe. Experimenta dar passos curtos, humildes, com o pé no chão, com seus joelhos destravados. E você se vê ao longo do movimento, você vai abaixando, você baixa a sua cabeça e você vai se movendo em direção à sua mãe até você chegar até ela e você abaixa a sua cabeça e toca os pés dela. E ali você fica até que a sua mãe possa tocar nos seus ombros, e é ela que ergue você até você tocar no peito dela. E é nesse lugar que você encosta a sua orelha no coração da sua mãe. Inspirando pelo nariz, expirando pela sua boca. Então você diz: sim. Agora eu tomo você como minha mãe, tal como você é. Porque agora eu preciso tomar a minha vida, tal como você me presenteou. E é a partir desse tomar que eu me responsabilizo por cuidar da minha própria vida e servir o mundo por meio do meu trabalho. Eu sirvo o mundo como você, mamãe, serviu a mim para que eu pudesse chegar aqui neste mundo. E só assim eu posso servir com sucesso. Então você se afasta, você agradece, você vira de costas e olha para frente. Abra seus olhos. E Beth traz uma pergunta: a quem servimos? E mais uma vez ele nos convida: feche os olhos e olhe para o seu trabalho, para a sua profissão.
ou para suas competências. Talvez você sabe lavar vasilha, você sabe vender alguma coisa, talvez você sabe varrer casa, você sabe passar roupa, você sabe cortar grama, você sabe alguma coisa. Olhe para isso. Como você se sente? Como é para você servir a vida a partir daquilo que você sabe fazer? Em que medida utilizamos para que predominantemente isso que servimos também possa nos servir, nos abastecer, porque é uma moeda de troca. Em que medida há equilíbrio entre aquilo que damos e aquilo que esperamos. Verificamos em nós em que medida a relação com a nossa mãe e nosso comportamento com ela reflete aquilo que acontece com o nosso sucesso. E é exatamente isso que nos impede de ter o sucesso que merecemos. Porque todos merecem. Inclusive você, obviamente. Por exemplo, nossas expectativas em relação à nossa mãe é a nossa expectativa em relação à empresa, aos nossos clientes, a todas as outras pessoas. Nós criamos expectativas que eles nos vejam. Porque é o desejo que nós temos de ser vistos pela nossa mamãe. Porém, nós estamos brigados com ela. Como é que ela vai ver? Então, nesse momento, você olha e você não se abandona mais. E você sorri. E você pode dizer: obrigada, querida mamãe. Quando você sorri, observa se você sente um quentinho aí dentro de você. Um sentimento de amor. Então Bert vai falar sobre o que é servir com amor. E ele diz assim: nosso trabalho serve a outras pessoas. Trabalhamos a maior parte da nossa vida. Para quem trabalhamos? Trabalhamos para nós e para os outros, a serviço da vida, da nossa e a do outro. Qual é a postura básica que serve para nosso trabalho? Olhamos para nós mesmos e para os outros e dizemos a nós e a eles, em nossa alma: existo para você e seu sucesso, para que a sua vida seja bem-sucedida. Eu sirvo você. E agora Bert, ele diz assim:
Quando muito voltar ao ponto, ele volta de novo. Como quem vivemos, sobretudo, nessa postura básica. De quem a aprendemos? De quem aprendemos ainda hoje para o nosso trabalho? Não é necessário entrar em detalhes, pois a resposta é evidente. Nós a vivemos junto à nossa mãe e aprendemos quando conseguimos o movimento em direção a ela, com amor. Quando atingimos com alegria e amor o movimento em direção à nossa mãe, estamos dispostos a dirigirmos-nos da mesma maneira ao nosso trabalho, à empresa, à nossa profissão, e assim nós seguimos felizes e alegres, sem achar que é o outro que nos deve. E, na verdade, somos nós que levamos algo. Com essa postura de amor por nós e pelos outros, faremos nosso trabalho para eles e para nós também com muita alegria, porque nós estamos servindo. Qual é o resultado disso? Também os outros passam a nos amar e exigir menos. Por quê? Porque nós já estamos dando o suficiente de tudo aquilo que o outro precisa. Quando percebem que servimos a seu sucesso, que trabalhamos com amor e alegria a serviço da vida e da sua família e dos filhos dessas pessoas a quem servimos, eles se alegram conosco e se dirigem a nós com amor. Esta é a recompensa verdadeira do nosso trabalho. Uma recompensa que, com o tempo, fica cada vez maior. Fala-se de nosso serviço com alegria, com amor. Outros vêm para solicitar nossos serviços. Assim aumenta o sucesso de nossa empresa e, com ele, nosso sucesso pessoal. Pelo contrário, se esperamos que nossa empresa e nosso trabalho e os outros, nós esperamos que eles é que nos sirvam, eles é que tenham que nos dar algo, eles é que têm que reconhecer algo em nós. Eles passam a nos tratar exatamente do jeito que a nossa mãe nos tratou. Com desprezo, com abandono, com rispidez, com exigência. Então, é necessário nos organizar internamente. Qual é o resultado de quando nós nos organizamos internamente? É para isso que serve psicoterapia, né? Autoconhecimento. Nós buscamos psicoterapia para tratar esse nosso vazio, essa nossa dor, né? O resultado é que muitos vêm a nós e nós vamos a eles, enriquecidos, bem-sucedidos e felizes. Bom, e assim finalizamos o capítulo de hoje. Espero que vocês possam rever quantas vezes for necessário. É uma riqueza de informação este capítulo. Amanhã nós seguimos com mais histórias de sucesso. O capítulo chama-se Mais Histórias de Sucesso. Então,
A primeira história é sobre o que é tomar decisão, que nós vamos ver amanhã. Espero que vocês possam compartilhar a live com outras pessoas. Espero que vocês possam estar comigo no dia 30 de maio, no grupo de constelação, onde o tema será a mensagem dos sintomas, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, no sábado, dia 30. Espero vocês aqui. Beijos, até amanhã.